Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio podcast da Oncolog. E hoje nós temos duas convidadas especiais aqui, a nossa dupla, né, André? Nossa dupla MM, Maiane e Marcela. Maiane, ela é infectologista, Marcela, ela trabalha mais com a parte de dor, mas eu vou deixar ela se apresentar. É um prazer mais uma vez, André, estar aqui presente. E eu tenho uma grande honra da gente estar fazendo aí essa nova fase na Oncolog, trazendo informação de qualidade para vocês que querem saber sobre temas oncológicos e temas atuais. Sejam bem-vindos. Falar alguma coisa? Não, exatamente, é um tema super atual, importante. A população está em pânico e a gente trouxe essas duas profissionais excelentes para esclarecer as dúvidas de todos e as nossas também, né? E as nossas também, eu estou aqui para aprender um pouco. Exatamente, então a gente podia começar apresentando vocês duas. Bom, meu nome é Maiane, sou infectologista, médica infectologista pela UFMT, sou mestre também em Ciências Aplicadas à Atenção Hospitalar pelo Júlio Miller e sou a presidente da Sociedade Mato Grossense de Infectologia. Okay. Eu sou Marcela Santa Rosa, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui mais uma vez com o pessoal da Oncolog. Eu sou fisiatra, médica fisiatra pela FAMERP, especialista em dor pela USP de Ribeirão. Fiz pós-graduação pelo Sírio-Libanês e pela USP Ribeirão também em dor. Fiz cuidados paliativos pelo Paliar e pela PUC Minas. E trabalho na Oncolog há quase 5 anos e é um prazer novamente estar aqui com vocês. Também vou aprender. É verdade, esse time da Oncolog tá cada vez maior, né, André? Time da Oncolog, infectologista, dor, né? Hoje fez um ano em fevereiro. Fez um ano, Maiane? Que bom, gente. Legal. Rápido demais. E a gente escolheu justamente esse tema hoje, né? Chikungunya e dengue, no caso, porque aqui nós, né, para quem não sabe, a gente está em Cuiabá, a Oncolog é uma clínica de oncologia aqui em Cuiabá. E nós estamos passando por um surto muito grande, né, de chikungunya e dengue. Vamos esclarecer primeiro o que é, né? O que seria chikungunya e o que seria dengue? Como é que a definição dessas doenças e como é que ela é transmitida? Bom, é o que a gente chama de arboviroses, né? Que são doenças virais que são transmitidas por arbovírus. Voltar, né? Bom, são as arboviroses, que são doenças virais que são transmitidas por um vetor. Aqui no Brasil, esse vetor é o Aedes aegypti. Tanto para dengue, chikungunya, zika, é o mesmo vetor. E hoje, nós estamos agora em março de 2025. O que é o grande problema hoje das arboviroses? A chikungunya e as outras como é que estão? Chikungunya e dengue, na verdade, em número, na verdade, chikungunya é o que está prevalecendo. Mas a dengue, ela pode levar a quadros graves com maior frequência do que a chikungunya. Apesar de que quando a gente vê um número maior de casos, consequentemente, a gente vê um número maior de casos graves. Uhum. E nós temos vistos internação, né, e até óbito, né? Mato Grosso é o estado que lidera, né, o ranking de óbitos no Brasil. Por chikungunya. Então, com esse aumento expressivo dos casos, isso acaba refletindo na gravidade dos pacientes, porque a gente acaba vendo mais casos graves. E esse aumento é basicamente na mesma número da dengue, ou seja, os cuidados em casa e etc. Os cuidados é o mesmo, né, na verdade. Se a gente vai falar mais para o final, né? Não, mas a gente pode falando. A gente vai batendo um papo aqui. Porque, assim, eu até não... Assim, eu não sei se a gente é subnotificado, não sei se a imprensa não coloca muito, né? Mas aqui no Mato Grosso já tiveram quantas mortes em relação à chikungunya? Até a semana passada que eu vi os dados, eram 16 confirmados. 16 confirmados. Né? E tinha mais 2 em investigação. E os sintomas, assim, o que mais acontece? Assim, o que a gente percebe mais no paciente que tem chikungunya? Porque hoje todo mundo tem dor articular e um pouquinho de febre e acha que está com chikungunya. Né? Vou acrescentar a pergunta aqui, porque a gente está falando de chikungunya, dengue, todas essas coisas que nós estamos vendo aí, principalmente quem está na linha de frente aí, pronto atendimento. Como é que você diferencia?
Bom, então, os sintomas, na verdade, eles são muito semelhantes, né? O início daquela virose, com sinais e sintomas mais inespecíficos. Febre, dor no corpo, dor articular. O que diferencia uma da outra é que a zika, por exemplo, os sintomas são bem mais brandos, a febre é mais baixa. Na dengue a febre é mais alta, a prostração, a dor no corpo é mais alta, e na chikungunya o que prevalece mesmo é a dor articular. A dengue tem também esse acometimento articular, mas não é tão intenso quanto a chikungunya. Então esse acometimento articular importante, essa inflamação articular importante é mais na chikungunya. Tô vendo, né, André? Eu tô vendo que com essa dor articular e tudo mais, acho que o consultório da Marcela que deve estar lotado. Eu ia fazer exatamente esse comentário. Eu parei, a gente ia falar junto, eu pensei a mesma coisa. Marcela, como é que tá o seu atendimento? Você que, né, tá focada, a gente tá com a gente lá no Oncolog, é a pessoa responsável pela dor, né? Assim, só lembrando um pouquinho sobre essa característica que vocês falaram, complementando, né, o que a Maiane falou de diferenciar, acho que a gente tem que lembrar também que é muito difícil diferenciar. A gente não pode seguir a risca. Na clínica, né? Clinicamente é muito difícil diferenciar. Eu vejo muito, inclusive, colegas, né? A gente teve um caso que a gente discutiu, um colega recém-formado. Eu tenho certeza que eu tenho chikungunya porque eu tô assim, e a minha mãe tem dengue porque ela tá assim. Não é, a gente vê, geralmente o Ministério da Saúde, ele até fornece quadrinhos. Dengue assim, zika assim, chikungunya assim, mas a gente não tem que levar a risca, até porque o mesmo mosquito pode transmitir as duas, a pessoa pode estar infectada com duas coisas ao mesmo tempo. E aí tem muitos fatores que podem levar a ter mais coisa ou menos coisa. Você pode ter mais prurido, pode ter vermelhidão ou não, pode ter rush, né, que a gente fala, pode ter mais dor ou não, e não necessariamente ser chikungunya só porque você tem dor. Até o paciente oncológico, na verdade, como algumas quimioterapias, elas podem causar essa dor articular, isso pode ser exacerbado numa dessas arboviroses. Isso que eu ia falar. De confundimento. E confundir. Isso que eu ia falar agora. Tem algumas químios que doem mais, alguns doentes oncológicos têm mais dores, e aí se confunde. Não tem como a gente determinar, eu vou fazer isso. E hoje é indicado fazer em todo mundo exames de todo mundo sorologias? Não, exatamente. O paciente chega num pronto atendimento. Sim, o ideal é que faça, né? Assim, é que tem que respeitar também o período. Até o 5º dia, o exame é o PCR. Tem que achar o material viral. A partir do 7º dia, aí a gente pede a sorologia. Não adianta o paciente chegar no pronto atendimento com 3 dias de sintoma e pedir uma sorologia, porque ela vai vir negativa. Então a gente tem que respeitar o tempo para que esse exame seja válido. Isso é importante para a saúde pública e para a privada também, né? Sim. Porque mesmo a parte econômica e também de poupar o paciente de fazer exames necessários, né? É muito importante essa informação. O que eu vejo, na verdade, às vezes, quando chega o paciente para mim, é que ele fez sorologia no 1º, no 2º, no 3º dia, tudo negativo, e aí ele chega porque ninguém descobre o que ele tem. Agora eu descobri, mas isso aí acaba 7 dias agora. A doutora Maria é muito boa, né? Todo mundo fez a sorologia, ninguém conseguiu. A sorologia dela é marca, né? É a marca poderosa, viu? Isso é importante, isso que a gente está conversando aqui, que muitas vezes a população, ela acredita que ela tem que ir num pronto atendimento e já fazer a sorologia, né? Sim. E, na verdade, não. A gente faz o tratamento, depois a gente vai falar sobre isso, né? O tratamento, ele é sintomático, mas é depois de 7 dias, então, que a gente pode estar fazendo aí a sorologia. Porque o PCR, ele não é acessível a todos os serviços, né? Sim. Então, a sorologia, ela é mais acessível, ela é mais barata. Sim. Então, a gente consegue ter um diagnóstico mesmo de certeza a partir dela. Mas tem que respeitar o tempo de sintoma. Maiane, acho que é importante explicar para a população aí o público que está assistindo, o que é o PCR, ou seja, é um teste, é um exame, e a sorologia, qual é a diferença, como que ele vai fazer esse exame? Óbvio que o médico vai solicitar, né? Só para eu entender em que sentido explicar, porque é tudo por sangue. Não, justamente vai explicar. O PCR é um exame de sangue que o paciente vai fazer, que é um teste diferente do chikungunya, né? Ou seja, uma sorologia para isso, outra PCR. Bom, para todas as arboviroses, né, a gente tem 2 exames para fazer o diagnóstico de certeza. O primeiro deles é o PCR, que é um exame que é feito no sangue para detectar o material genético do vírus. E principalmente nesses primeiros dias está com uma carga viral mais alta.
E esse exame a gente deve fazer do primeiro dia de sintoma até no máximo o quinto, porque depois essa carga vai diminuindo e esse exame pode vir negativo. Lá pelo 7º dia, o corpo já está começando a produzir os anticorpos. E é com isso que a gente consegue ter o IgM positivo. Né? E o IgG, esse IgM, ele vai subir, vai ter um pico, depois vai cair e o IgG vai permanecer. Então, no caso da chikungunya, por exemplo, quem pegou uma vez não pega mais. A dengue, a pessoa ela pode pegar mais vezes porque nós temos 4 sorotipos diferentes. Inclusive, esse novo surto está sendo pelo sorotipo 3. E a maioria da população ainda não tinha sido exposta. Por isso que tem mais pessoas apresentando a doença. Por isso que está desse jeito, né? Por isso que está desse jeito. Porque fazia vários anos que não tinha a circulação do sorotipo 3 aqui no Brasil. Marcela, e essa história que quem pega chikungunya fica com dor articular aí por meses, por anos, né? Você tem visto isso? Tenho sim, o consultório hoje estava cheio disso, por incrível que pareça. A explicação disso não está muito bem esclarecida, né? Dizem, quando o mosquito pica a gente, ele afeta algumas células, dentre elas das células imunológicas, né? Macrófagos, monócitos, fibroblastos, que eles afetam, que ele é responsável pelo tecido, pela cartilagem, para permanecer a integridade do tecido. Então, na hora que ele pica, ele altera essas células e elas percorrem, então, o sangue vai em fígado, rim, músculo, articulação, e lá fica. Tem essa replicação viral, que vai depender da imunidade, do sistema imunológico da pessoa, claro que diversos outros fatores, que a gente até pode comentar depois dos fatores que pode influenciar nisso, entre eles um imunodeprimido como o paciente oncológico, né? E, então, esse vírus se instala ali, na articulação, e uma das ideias é que há uma realocação desse macrófago e ele faz com que haja apoptose desse fibroblasto, ou seja, ele mata, ele quebra, ele mata, faz morrer, né? A cartilagem, boa, ruim, o que está ali. Então, o que causa dor? Enquanto ele está ali replicando, ele vai causando a dor. Se a pessoa já tem uma artrose, por exemplo, já tem um joelho ruim, já tem um joelho lesionado, já tem artrose de mão, de pé, vai piorar. Então, isso é um fator preditivo de predisposição para ter mais dor. A pessoa tem obesidade, tem diabetes, tem uma doença autoimune, né? Tudo isso é tudo predisposição para permanecer com dor. Então, isso é um dos fatores de ter dor articular. Ele também pode permanecer no músculo, aí pode causar miosite. Tem várias coisas que ele pode causar. Miosite, né, Maiane? Ele pode causar atrofia muscular. Tem alguns estudos que mostram que causa atrofia. Isso no paciente oncológico e idoso são bastante importantes, porque já são sarcopênicos e é um ciclo que causa dor, repouso pela dor, aí ele causa atrofia muscular, causa mais dor ainda, porque você está mais atrofiado, mais em repouso, então vai causando... E essa dor, a gente tem visto agora um nível de dor, né, bem maior do que, me parece, dos anos anteriores aí. E a gente vê nas empresas várias pessoas com atestado, às vezes por tempo maior. E primeiro ter alguma explicação para isso, nesse vírus, e a outra é o que os pacientes devem fazer e o que você utiliza a partir daí para essas dores. Na verdade, não é nem que houve modificação no vírus. É porque nós não tínhamos muitas pessoas expostas. Então, a gente está tendo muitos casos porque poucas pessoas anteriormente foram expostas ao vírus. Então, não tinha imunidade. Aí agora, com muita gente sendo exposta, a gente vai ver muito caso, mas também vão ter mais pessoas imunes. Então, é o que eu disse no início, quanto maior o número de casos, maior o número de complicações. E aí é óbvio que para o paciente cronificar, entram esses fatores, né? Obesidade, diabetes, imunossupressão,
A própria sistema, né, hospedeiro, sistema imunológico, o próprio sistema imunológico, na verdade, para combater o vírus. E aí consegue fazer uma inflamação muito maior ali. E lembrando que ele também tem predileção pelo esqueleto apendicular, né? Ele não costuma atingir o axial. Então, não costuma atingir coluna. Eu até atendi essa última semana um paciente que foi encaminhado porque estava com dor lombar, num serviço público. E tinha um histórico de chikungunya, no Hospital Escola onde eu dou aula. Os alunos, professora, é da chikungunya. Falei, não, a chikungunya é em última opção, é exclusão. A gente tem que pensar em vários outros fatores. Chikungunya não dá dor na coluna, né? Não costuma dar dor na coluna. Mão, pé, joelho, tornozelo. Então, a gente precisa, assim, o paciente chegou com dor lombar e tem o diagnóstico de chikungunya, eu não posso dar para aquele diagnóstico, né, dessa dor lombar. Eu preciso investigar outras causas. Porque, inclusive, a chikungunya pode predispor, se o paciente não tem, ele pode vir a ter alguma doença autoimune, por exemplo. Não tem, né, mas ele tem questões genéticas, outros fatores, enfim, ele pode vir a desencadear algum autoimune. Né, tem alguns fatores no início da doença, a quantidade de articulação acometida, a quantidade de inflamação, a gente fala, articulação edemaciada, vermelha, a dor, quantidade de dor, leucocitose, leucopenia, VHS, o FAN, tem alguns fatores de doença ali também determinantes que faz, além desses fatores predisponentes, como hipertensão, comorbidades, que faz com que também que o paciente possa desenvolver doenças autoimunes. Então, por exemplo, essa é uma lombar, é um homem, a gente já pensa, uma espondilartropatia. Aí a gente já começa a pensar outras coisas. Ele pode desenvolver, tem alguém na família que tem, a gente começa a abrir o leque nessas outras coisas. Porque a gente tem visto que a chikungunya começou a desencadear várias outras doenças que a gente não tinha antes, exatamente por isso, maior exposição. Então, tem vindo, além de óbitos, eles têm causado muitas comorbidades muito graves, por exemplo, de sistema neurológico, né? Mas essa aqui é a minha dúvida, eu ia até perguntar sobre isso. A gente falou, quando a gente teve aqui, né, a gente passou pelo Covid, a gente viu muito isso no Covid, né? Teve alguns pacientes com problemas cardiológicos, problemas de coagulação, aí ficava sempre a discussão, é a vacina, é a doença, né? Sempre aquela... Mas, e a chikungunya, ela causa isso também? Ou seja, depois que passou a fase aguda da doença, pode trazer algumas alterações, algumas lesões aí crônicas? Sistema nervoso central, né? Principalmente, né? E de sistema nervoso central, geralmente a gente vê mais na fase aguda e subaguda, né? Na fase crônica a gente já não vê. Mas encefalite, Guillain-Barré, miocardite, são complicações graves e que nós temos vistos, porque temos vistos muitos casos, mas... E a maioria dos óbitos também, assim, a maioria eu não vou dizer, mas alguns dos óbitos do estado foram por encefalite. Mas também vamos lembrar para não apavorar todo mundo, que são poucos, né? A gente tem que lembrar que eu vi o dado do ano passado, assim, 50 mil casos, né, ano passado, e assim, foram óbitos ano passado, acho que 19. Então, é muito pouco, mas assim, que esse ano nem chegou no tempo e já deu mais que isso aí. Então, eu não sei os dados, né? Mas lembrando, é isso, a gente tá vendo, nós estamos vendo mais casos graves, porque nós estamos vendo mais casos. Então... Assim, consequentemente... É para informar que não é só um mosquitinho, né? Que ele pode causar coisas e aqui muito focado para pacientes oncológicos, focando em pacientes oncológicos, que são pacientes imunodeprimidos, estão fazendo outros tratamentos, provavelmente tem outras comorbidades. Então, pode vir a ter outros comprometimentos, sim. Até que você falar sobre isso mesmo, na clínica lá, porque nosso foco é o paciente oncológico, né? E como é que a gente lida com isso? Você que é um oncologista clínico aí, como é que você tem uma suspeita, né, de uma chikungunya, como é que é aquele paciente que está fazendo quimioterapia? Pois é, muitas vezes o paciente já vai direto num pronto atendimento quando aparece febre, algum sintoma desse, nem chega, a gente tem sempre essa orientação, acaba nem chegando ali. E é ótima pergunta que já vou passar para a Maiane. Tem alguma quais são
as orientações do paciente imunossuprimido, especificamente paciente em quimioterapia, teve um quadro de chikungunya, ou seja, vai ter o quadro febril, há recomendações de restrição a partir daí para continuidade do tratamento, ou seja, acabou o sintoma ou ele deve esperar um tempo específico? Então, tudo vai depender, na verdade, de como esse paciente vai reagir. Mas essa é uma boa pergunta, porque realmente essas arboviroses, elas podem impedir com que esse paciente dê continuidade no tratamento ali que foi proposto, no prazo que foi proposto. Por quê? A gente sabe que a maioria das quimioterapias, ela é tóxica para a medula. Então, acaba levando a uma pancitopenia. E as arboviroses, nessas doenças virais, elas também levam a uma leucopenia, as pulsas de linfócito. Então, aquele paciente que já tinha ali dificuldade de produzir leucócito, ele pode ter isso agravado, pode ficar com a leucopenia mais importante e isso impedir com que ele faça o novo ciclo no intervalo proposto. Vai pela leucopenia e sintomas, né? Vai pela leucopenia não e por sintomas. uma contraindicação assim, específica, né, da Não, doença. não da doença. A gente ali de rotina, André, todo paciente que tem febre, a gente não faz químio, né? Exatamente. Já chegou independente se é chikungunya, alguma coisa gripe, assim, né? Sinusite, Está em vigência da quimio pode ser várias coisas associadas, né? Exato. Então, não necessariamente só a chikungunya. E esse atraso de 7 dias, 10 dias, não atrapalha em nada o tratamento. Geralmente não tem nenhum impacto maior, tudo. E no caso cirúrgico também vale a mesma coisa, assim, o paciente está se preparando para a cirurgia, tem um quadro infeccioso. Tendo a recuperação do hemograma, não tem contraindicação. A gente na cirurgia, acho que é a mesma coisa da oncologia clínica, né? Que o paciente fez febre, a gente acaba adiando um pouquinho a cirurgia, porque uma das complicações da cirurgia no pós-operatório são as infecções, né? Então, depois você não sabe se ele está fazendo uma febre por causa, né, de uma intercorrência cirúrgica, de uma complicação da cirurgia, ou se é já daquele advento que ele traz antes. Então, a gente suspende, porque é a mesma coisa da quimioterapia. Você adiar 10 dias, 15 dias, não vai fazer diferença. Quando a gente fala de câncer é uma doença que a gente é urgente, a gente não pode aí 60, 90 dias, isso faz a diferença, mas 15, 20, 30 dias não faz diferença nenhuma. Se você começar agora ou daqui 30 dias, não muda, a gente acaba esperando um pouquinho. Exatamente. Porque até atrapalha o pós-operatório, né? Porque vai sentir muito mais dor do que sentiria normalmente. E depois, ele fez febre, eu não sei. Não sabe será que é da cirurgia? Será que não é? Será que eu preciso entrar com antibiótico? Será que eu não preciso? Não, cirurgia, assim, na vigência da infecção, a gente pede para aguardar um pouquinho. Infecto não gosta, viu? O cirurgião é antibiótico para todo mundo. Mas que negócio é esse, gente? 24 horas. Aquela dose a dose do anestesista lá e acabou. O que eu mais recebo é laudo de antibiótico profilático de 7 dias. Isso, essa profilaxia, né? Essa não dá. Comissão de infecção adora isso, né? Para o pessoal entender um pouquinho como é que funciona isso, quando a gente faz um tratamento com antibiótico, geralmente é 7, 10 dias de antibiótico. Quando a gente fala profilaxia, é só para ele não tem a infecção, é só para evitar que ele tenha. Então a gente faz aí 1 dose, 2 doses no máximo, né? Ali durante a cirurgia acabou. Eu tenho pacientes, eu falei assim, eu gosto de contar história sempre. E o pessoal mais antigo, né, sempre passou. Você pegar o cirurgião antigo aí, não tinha como ir embora para casa se não fosse com uma receitinha de antibiótico. E alguns pacientes falam, mas doutor, você nem passou antibiótico para mim, mas não vai precisar de antibiótico na cirurgia. Eu falei assim, não, calma. Minha amiga infectologista falou que não precisa, tá tudo certo, mas não precisa. É verdade, era uma prática realmente que todo mundo utilizava. Na verdade, o ideal é que em cirurgia de grande porte, o paciente passasse pela consulta com o infectologista antes da cirurgia. Isso. Porque tem algumas recomendações de descolonização, dependendo do tipo de cirurgia, que o paciente já ia preparado para minimizar os riscos de infecção no pós-operatório. Sim, interessante isso. E o que a população pode fazer hoje? Assim, tá todo mundo gestante, por exemplo. Repelente. Que é os riscos aí na gestação? O que esse nosso ouvinte aí que está... Ainda temos alguns casos de investigação de chikungunya congênita, né? Da criança nascendo bem característica, bastante manifestação cutânea, esfoliação cutânea. Em relação ao impacto, né, comparado com a Zika, a gente ainda não sabe, porque ainda não temos nada a longo prazo, então essas crianças vão precisar ser acompanhadas para saber se teve algum impacto neurológico, se vai ter algum atraso de desenvolvimento.
Mas isso a gente ainda não tem dados a longo prazo. Ou seja, se proteger nesse momento, já que não, Todos, né, na verdade. Roupa clara, aqui só você que tá certo. Roupa clara, manga comprida, sei que Cuiabá é difícil, mas é interessante o repelente. dos escurinhos, das ruas das escurinhas. Atrás. Vocês estão super bem, né? Então, Eu fiquei chateado hoje. Hoje eu fiquei sabendo que o Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite, né? Ele pode ter a chikungunya e a dengue. Às vezes você podia escolher, né? Fala assim, não, vou pegar o Aedes aegypti que só tem a dengue. Ele pode ter os dois, não é verdade? Você tem E assim, alguns exames também podem dar falso positivo de reação cruzada. Mas é a minoria. A maioria, assim, a gente tem o resultado certeiro ali de diagnóstico, resultado de confiança. Então, assim, a gente falou aí de roupas, né? Mais claras. tem coisa para fazer, eu acho que é desde casa, em casa, né? Cuidar Mas dos quintais. cuidar dos quintais, pneu, calha, Nossa, terreno baldio. até o Vazio de vaziozinho de planta, do pet ali, a gente sempre manter lavadinho, né? Não deixar Não nada, deixar água parada, nenhum né? tipo de água parada, a gente Vocês sempre tá primeiro lavando. Fazer de casa primeiro, né? Porque- Em casa, né? Porque o mosquito gosta de calor e umidade. Então, aonde tiver água parada ali para ele conseguir se reproduzir. O calor, esse a gente não tem como fazer, não tem como melhorar. Por isso que a gente estava conversando no início que agora talvez piore, aumente os casos, porque vai vir mais chuva, né? Então, Agora, entre março e abril, né, a gente tem aquelas últimas chuvas, umas chuvas mais torrenciais, e aí se tiver lixo parado, lixo, né, nos terrenos baldios, lixo no quintal de casa, vai acumular água, o calor tá intenso, e é um ambiente perfeito pro mosquito se propagar. manter as piscinas limpas de casa com cloro, se não usa, coloca aquelas tampas, protetor, né? Tudo é O bastante que a coisa. gente vê, o que precisa ser feito mesmo é política pública e a gente também ter esse cuidado, né? Sim. Porque não adianta muitas vezes você cuidar da sua casa e de repente seu vizinho não cuida. Sim. Exato. E também aquele fumacê ainda funciona? Aquele fumacê passa jogando fumaça na rua para matar mosquito? Era coisa do Rio de Janeiro, tinha muito, né? Tinha bastante, né? Tinha bastante. Aqui também. Cuiabá, mas em Rondonópolis eu lembro da minha infância Era que fumacê. tinha. Todo mundo gritava, você ia fechando janela. Como você tá vindo? Então, hoje, na verdade, já tem um tempo que não é feito aqui, né? Até porque o cheiro era muito forte, muita gente passava mal, então acho que isso acabou caindo por terra, não sendo feito mais. Mas quando tem alguma reportagem sobre na mídia, eu vou olhar os comentários, a população pedindo, cadê o fumacê? Cadê o Volta o fumacê. E funcionava? Isso não tem Olha, nada hoje falando Pelo menos sobre era isso. divertido. Fugir do fumaceiro. Querendo ou não, é como se fosse um Baygon gigante. É verdade. Um Baygon mais potente. Mas assim, se a gente não elimina o foco, então não vai adianta nada, né? adiantar. É o que a gente sempre fala de política de saúde, né? Não é esperar adoecer, a gente fazer antes de adoecer. Então é isso mesmo, é você cuidar, evitar água parada, terreno baldio, cortar, deixar, né, as coisas bem limpas. Infelizmente a gente não está vendo hoje, né, no dia a dia aqui da nossa cidade, mas a gente espera que futuramente isso mude, porque um dos principais causadores aí de dengue e chikungunya é justamente isso. A gente fica esperando passar aí a estação de chuva para diminuir os casos e não é dessa forma, né? Sim. Exatamente. Na verdade, a criadouro aqui a gente tem. Tem bastante. Em todos os lugares. E né? a gente tem, na verdade, o ano inteiro, né? A gente, dá para contar nos dedos os dias frios em Cuiabá. Sim. Então a gente tem o ano inteiro de ambiente perfeito para ele se. É muito difícil você pensar numa cidade, mesmo para o legislador, acho que a população tem que ajudar, né? De olhar, Não tem como. de ver alguma coisa, não só dentro da sua casa, mas sei lá, em frente, do lado, E na às quadra, vezes, se cada um cuidar de em um casa pouquinho tem um terreno baldio, que geralmente terreno baldio a população acaba jogando lixo. Ligar para a prefeitura, ligar, né, para as autoridades, denunciar para que vá lá tomar alguma medida, né? Porque não adianta também se for invadir o terreno de outra pessoa, então é um crime. Porque lembrar que se o mosquito picar o vizinho, ele vai picar, vai infectar ele, depois vai picar você e vai te infectar. Não é porque o meu quintal tá limpo que eu tô Tô livre, né? É o mesmo. É mesmo. Duas coisas, o hábito tem horário específico e a segunda coisa é repelentes.
Que tipos? Qual todo mundo pode usar? A gente falou sempre o cuidado de gestante e criança diferente. Como é que a gente pode fazer aí? Bom, o horário geralmente é mais final da tarde, que é a hora que o mosquito mais sai para. Comecinho da manhã também, né? Comecinho da manhã também. Ele não acorda cedo pela manhã também, não? Ou só pela tarde? Ele trabalha o dia inteiro. Acorda cedo. Mas é mais intenso final da tarde e começo da manhã também. Tem que abrir a janelinha mais tarde e fechar mais cedo. Antes o sol se pondo, já pode preparar. Uhum. E em relação ao repelente, é indicado que a gente use mais os repelentes à base de DIT e caridina, que eles duram um pouco mais tempo. Aplicar, né, somente nas regiões do corpo que não estão cobertas por roupa, porque o mosquito não vai se dar o trabalho de entrar pela roupa para poder picar. E extremidades, né, que ele acaba gostando mais de extremidades. Até trazendo um pouco o link para o paciente oncológico, o paciente oncológico, em decorrência da quimioterapia, ele pode ter a pele mais sensível, mais ressecada. E aí, nesses pacientes, a gente recomenda evitar os repelentes à base de DIT, porque ele é um pouco mais agressivo. Preferir os repelentes à base de icaridina. Tem algum nome, esses à base de icaridina específico? Ou é... Não, ou eles são... Não, tem vários no mercado. Vários no mercado. Entendi. Eu tô rindo aqui quando ela começou a falar que não botar nas áreas expostas. Eu fui contar a história. Eu fui numa pescaria uma vez. Meu Deus, eu nunca vi picarem tanto por cima da roupa. Que parecia que o ferrão era gigante, então de camiseta. Aí era aquele mutuca, aqueles mutucão. Que é impressionante, né? Eu vou te contar uma história, já que você conta história de pescador, eu vou te contar a história de pescador aqui também, viu? Uma vez mais jovem, tinha um japonês, ele comia alho e falava que o alho repelia, né, já, os mosquitos. As pessoas sim, agora o mosquito eu não sei, mas as pessoas com certeza repelia, viu? Tem alguma coisa a ver, algum alimento, vitamina D, alguma coisa assim que vitamina B12, que todo mundo faz, né? A gente consome, que o mosquito fala assim, opa, odeio vitamina B12, não quero saber disso. O que de natural que a gente tem que repele é o óleo de citronela. Só que ele evapora muito rápido, né? Ele perde o efeito muito rápido e tem que reaplicar com muita frequência. Porque a gente tem que lembrar que a gente não passa o repelente uma vez no dia só e tá bom. A gente tem que reaplicar, dependendo do repelente, a cada 2 horas, né? Ou a 1 hora. Tem que prestar bem atenção nisso, né? Tem velas também, né? Óleo de citronela, o pessoal usa bastante. Tem velas, tem aqueles relógios, pulseirinhas, tem que tomar cuidado, porque as pulseirinhas não vai pegar o seu corpo inteiro, né? O tamanho, tem que prestar atenção nisso, Então não é pulseirinha e pronto. Às vezes tem algumas mandingas aí que o pessoal fala, né? E se é real mesmo ou não. Eu também tenho essa mesma visão, não existe, né? A visão que a gente tem realmente é prevenir de uma forma de você limpar seu quintal, evitar que a sua piscina, se você tiver piscina, né, esteja mal cuidada, usar roupa fechada, evitar ir em contato com a natureza muito cedo ou no final da tarde ou bem no começo da manhã, que é a hora que o mosquito está mais ativo. Ele está ativo o dia todo, mas é a hora que ele está mais ativo. O bichinho trabalha. Trabalha, isso aí não é fraco, não. Marcelo, e tratamento, né? O que a gente faz? Como é que é o tratamento da chikungunya ou da dengue? Se difere, é a mesma coisa? Para a doença ou para a sequela? Vamos falar da doença e depois você fala da sequela. Bom, o tratamento a gente, inicialmente, na fase aguda, né? Até o 15º dia, a gente só usa sintomáticos de pirona, paracetamol, evita qualquer tipo de anti-inflamatório, porque pode agravar a doença. E por isso que até é importante a gente ter o diagnóstico de certeza, porque isso vai ajudar o tratamento crônico depois, né? E então é importante que a população evite a automedicação, isso é o principal. Até que a Marcela estava comentando né, que teve um caso que achou que era chikungunya e que iria iniciar corticoide. O corticoide não é recomendado na fase aguda. Na fase aguda, a gente utiliza somente sintomáticos. De Tilenol, de pirona. De pirona, se tiver com prurido, loratadina, algum outro antialérgico. Mas, se tiver uma dor muito forte, por isso que é importante buscar o médico, porque uma dor muito forte, a gente busca
remédios mais fortes, além da dipirona, né? Já passa para opioide mais forte, Codeína, tramadol. Aí já vai. Tem gente que tem dores incapacitantes de não pisar. Eu vejo adultos que não conseguem pisar. Eu já vi crianças assim que não pisam, assim, é terror, um terror. Eu já vi quadros de crianças chorando incontrolavelmente, assim. Eu atendi Não, eu tive paciente usando cloroquina. É uma indicação também? Então, aí nessa fase Aí é na inicial, fase não. subaguda. Aí já porque são divididos em 3 fases, né? Aguda, subaguda e crônica. Nessa aguda, você acabou de começar a ter dor. Os primeiros 10 dias. Os primeiros 15 dias. 15 dias. Só sintomático. Começou a ter dor, tem o vermelho, a coceira, não sabe nem o que é. Aí você vai no médico ou num pronto atendimento, faz exame, diagnostica, e aí você só faz sintomáticos. Isso, sintomático. O que eu tô sentindo? Aí você tem náusea, tem gente que tem náusea, tem dor, tem coceira, e aí faz específico para isso. Não se automedicar com anti-inflamatório. O que é anti-inflamatório? É o que todo mundo tem em casa. Diclofenaco, nimesulida. Naproxeno. A famosa injeção da farmácia para passar dor, que é o beta-30. Beta-30 é famosíssima. Que é famosíssima, não pode, né? Sim. E por quê? O corticoide. E mesmo que não seja dengue, não é dengue, eu vou tomar. Acho que é importante ter a Maiane ajudar aqui, porque numa infecção viral, né, o corticoide não é ideal na infecção viral, independente de ser dengue ou não, né? Na verdade, o corticoide ele vai ser recomendado na fase aguda se o paciente cursar com encefalite. Se ele tiver alteração do sistema nervoso central, aí sim o corticoide está indicado. Mas isso é o paciente grave, é o paciente que vai estar lá hospitalizado. Esses pacientes que estão só com esse quadro mais sintomático, que não evoluem com gravidade, é basicamente analgesia. Aí na fase subaguda que a gente pode usar o corticoide em dose anti-inflamatória. A partir de 15 dias. Depois dos 15 Depois dias. dos 15. Que a subaguda é dos 15 dias até 90 dias, e a partir dos 90 dias a gente considera que cronificou. que dose seria utilizado geralmente, de modo geral? O corticoide, geralmente a gente usa de 10 a 20 miligramas. E aí mantém por um período de pelo menos 30 dias e aí descalonando lentamente também, para evitar que o paciente faça insuficiência adrenal. Então não adianta doses altas. Não adianta usar dose imunossupressora. Então a gente tem que usar dose anti-inflamatória. Até o manual do Ministério da Saúde traz essa referência. Também tem indicações. E tem indicações também. Não é todo mundo que vai usar. Não é todo mundo que vai usar. A gente também pode usar anti-inflamatórios também. A hidroxicloroquina para esse acometimento articular também. Tem só indicação. Que ela demora 15 dias para fazer o seu efeito sintomático, né? Então tem que estar com analgesia bem importante para esse paciente nesse período. Por isso que é importante o médico que está ali sabendo direitinho, porque todos têm indicações, todos têm contraindicação, não é todo mundo. Ontem, lá na Oncolog, foi uma paciente que infartou em dezembro e teve chikungunya em janeiro. Nossa Senhora. Começou o ano meio ruim, terminou e começou ruim, né? Mas ela está bem, graças a Deus, tem 80 e poucos anos. Uma contraindicação usaça para fazer corticoide. Ela tá na fase já entre o 15 e 90 dias, mas não pode fazer corticoide. Entendeu por quê? Porque acabou de infartar. Então, e assim, a filha é super consciente, né? Ela super consciente, não, vou no médico. Então, tá corretíssimo, não pode. Então, não é todo mundo que pode, né, fazer, não é porque estamos aqui falando. Isso aqui não é uma receita de bolo, não é para todo mundo, né? Então, é uma base que a gente tem, mas que tem tratamento, tem. Esse, depois dos 90 dias, que fica uma fase crônica, aí já muda também o tratamento. A dor pode ficar crônica, os estudos mostram que tem até 12 articulações que podem ser acometidas. Afeta mão, geralmente é mão, tornozelo, pé, joelho, as pequenas articulações também. E ela é semelhante à artrite reumatoide, então ela é simétrica, da rigidez e interfere muito nas atividades do dia a dia da pessoa. Ela não consegue abotar um botão, pentear o cabelo, lavar a roupa, varrer. Então, imaginando um paciente oncológico que ele já está um pouco debilitado, ele fica muito mais debilitado. E como que a gente evita isso? Já começa com uma fisioterapia, por exemplo, desde o início, o quanto ele conseguir.
eu já tive pacientes que não conseguiam nem pisar, que triscasse nele de tanta dor. Aí, lógico, a gente não vai forçar um paciente a fazer uma fisio, fazer qualquer mobilidade, mas é importante mobilizar, que é mexer a articulação, porque quanto mais dor, mais você tende a ficar parado, porque você acha que não posso mexer porque eu tô com dor. Não, você tá com dor, você tem que mobilizar aquela articulação, porque lembra, no início a gente falou que vai perder músculo, vai ficar com déficit articular, de mobilidade da articulação, então você tem que mexer. E a fisioterapia tem alguns meios que ela utiliza de calor, de luz, também para diminuir essa dor e essa processo de desconforto, de inflamação também, que vai ajudar para você não ter esse déficit de funcionalidade, porque é uma ladeira abaixo, você começa a ter depressão, alteração do sono, diminui a funcionalidade mesmo, e pacientes que estão trabalhando, diminuiu, aumentou o absenteísmo, ou seja, vai no trabalho e não consegue trabalhar, muito, ou nem vai trabalhar. Né? Muda muito a nossa vida, né, Marcela? Ninguém merece conviver com dor, né? É por isso que tem a sua especialidade. Eu acho que é muito bom isso. É por isso que a Marcela é uma pessoa muito procurada dentro da clínica, até porque o paciente oncológico também, além da quimioterapia, tem as doenças crônicas que levam a isso. Esse paciente crônico, Marcela, que teve um diagnóstico de chikungunya, tem algum medicamento diferente do que a gente já falou aqui, do analgésico, do corticoide? Tem sim. São medicamentos que agem para o tratamento de dor crônica, porque daí a gente já entra uma outra doença. Aí a gente trataria dor crônica. Uma dor como um reumatismo, nesse sentido. É um outro diagnóstico, né? Porque daí tem uma neuromodulação, aí o seu cérebro, eu digo isso para todos os pacientes, que o meu paciente ele vai saber. Porque eu falo, o seu cérebro acostumou com a dor, deu uma mudada ali no neurônio, de tanto de mensagem que recebeu, ele deu uma tatuada ali no cérebro, tem dor, então você tem que tomar um outro tipo de remédio. São vários tipos de classe de medicamento, pode ser anticonvulsivante, antidepressivo, não que você tenha depressão, não que você tenha convulsão, mas ele é diferente daquela fase aguda que a sua dor tá ali, tem algo acontecendo, não tem mais acontecendo, então você tem que ensinar o seu cérebro a não ter mais dor, então você tem que tomar outro tipo de medicação para que essa dor diminua até possivelmente cessar o quanto possível. Você falou de dor, acho que é importante falar sobre a especialidade, né? Acho que infectologista virou um popstar, né? Depois da pandemia, né? Ninguém sabia que era infectologista, né? Agora todo mundo sabe. Aí o infecto agora é um popstar. Depois da pandemia, quando eu iniciei consultório, vinha paciente, eu falei, mas o que o senhor tem? Não, eu quero fazer check-up. Mas assim, a gente na oncologia, que é uma especialidade que utiliza bastante a interconsulta da clínica de dor. Quando a gente fala para o paciente que tem que ir na clínica de dor, ficam olhando assim alguns, o que é isso, né? Uma médica de dor? Só de dor, né? Psiquiatras, eles psiquiatra é mais ainda. Eu já escutei falar, mas aquele médico de velho? Eu nem já tá um pouco mais por dentro, né? Na verdade, a Marcela não é especialista em dor, ela é especialista em retirar dor, né? Exatamente. Minha especialidade é dor, não é tirar dor. E aí, fisiatra eu nem falo. Não, aí já vai criar mais confusão. Meu Deus. Então, essa clínica de dor é extremamente importante hoje, não só em oncologia. A gente usa como um recurso no tratamento em várias doenças. Marcela, podia colocar hoje aí o que no seu consultório dia a dia, ou de um modo geral, a especialidade de dor, quais são as patologias mais frequentes, não necessariamente em ordem, mas assim, o que você mais... Hoje é chikungunya, mas fora isso. Chikungunya e oncológica tem bastante. Mas a minha amostra é viciada lá. Mas a gente tem bastante. Para o pessoal entender, o fisiatra a gente trata da qualidade de vida, das sequelas, né? Sequelas neurológicas, enfim. E focando na dor, tem dor... Fibromialgia tem bastante, artrose de joelho, de coluna, dor lombar, cefaleia, tem muita migrânia também. Chikungunya, atualmente é o que está vindo na minha cabeça. Tem tudo, né, Marcela? Tem de tudo,
Ó, eu quero agora deixar um recado pro pessoal que está assistindo a gente, né? Se você chegou até aqui, assistiu a gente até aqui, é sinal que está fazendo sentido para você esse conteúdo. Então, se você chegou até aqui, assistiu esse conteúdo até aqui, curta o conteúdo, segue a gente aqui no Instagram, Podcast Oncolog, para a gente estar trazendo cada vez mais informações para você, informação de qualidade. E compartilhe também. Dessa forma você vai estar ajudando, a gente vai estar ajudando também outras pessoas com essas informações. Eu quero deixar uma pergunta aqui agora que eu acho interessante, né? Toda vez a gente fala de vacina. Ah, vacina, tem vacina para dengue, tem vacina para chikungunya, como é que a gente faz? Para quem é indicado, se tem, para quem é indicada essa vacina? Nós temos a vacina no Brasil, o sorotipo 3, ele não estava em circulação, estava com circulação muito baixa. Então, falando em eficácia, ela é menos eficaz para o tipo 3 e mais eficaz para os demais. E hoje você indica para a população que tenha, ou seja, que tenha condição de ir à rede privada, que se vacine. Mais uma das formas de proteção. Mas assim, não é só a vacina, a gente tem que lembrar também das outras formas, né? Que é cuidar do quintal, tudo que a gente já falou. Sim. Porque a gente também tem as outras arboviroses. Sim. Então não é, tomei a vacina, não vou fazer mais nada. Tá? Continuar fazendo os cuidados. E o custo dessa vacina? Eu lembrei uma coisa que eu sabe o que é o significado de chikungunya? Não. Andar curvado. Aqueles que se curvam. Aqueles que se curvam. Começou onde isso aqui? Pelo tanto de dor que a pessoa tem, ela anda curvada. A gente você estava falando que é 2014, né? Que é isso? A primeira, quando chegou no Brasil. Isso iniciou onde esse nome de... Não, o nome ele é africano. Tá. Veio porque os primeiros casos foram reportados na África. Sim. E aí o nome era aqueles que se dobram, porque esses primeiros pacientes acometidos, a dor era tão importante que eles andavam recolhidos. E aí veio o nome da doença. E chikungunya nessa língua africana, entendeu? Olha o tanto porque um monte de gente acha que é latim, que é no latim. Que é um nome estranho mesmo. Legal, bacana. Bem diferente. Pessoal, e existe alguma perspectiva de tratamento, coisa nova, tratamento recente, ou vacina para chikungunya? Existe alguma coisa aí para médio e longo prazo aí para... O médio prazo... É só sintomático mesmo? É só sintomático. Porque a doença, na verdade, geralmente ela é autolimitada. Né? A maioria dos pacientes, eles não vão cronificar e nem evoluir para casos graves. Então, ela é autolimitada. A gente está vendo mais porque está vendo mais casos. Eu acho que é sempre educar, né, o paciente, educar a população para não se automedicar e se cuidar, passar o protetor, o repelente, cuidar da casa, entender o que é, quais são os sinais de gravidade para procurar. Também não adianta ter qualquer coisa e superlotar os pronto-atendimentos também, porque chega um momento que vai superlotar também, não é uma coisa desesperadora, assim, eu acho. Até porque a gente, o pronto-atendimento não vai ser só chikungunya. Sim. Vai continuar chegando paciente infartado, paciente com AVC. Sim. Então, assim, vai continuar o fluxo normal. Dá para fazer esses cuidados iniciais em casa, né? E se os sintomas se agravarem demais, aí sim procurar atendimento e cuidado nesse sentido, né? Repousar, hidratar bastante, é importante. Principalmente os nossos pacientes oncológicos, eles têm um pouco de dificuldade nessa hidratação. Já é desidratado e desnutrido previamente, né? Então esse já é um paciente que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado nesse sentido. Porém, em contrapartida, também a gente tem alguns pacientes que a gente também não pode hiperidratar, dependendo das comorbidades. Então, realmente... Mas isso aí são casos. Na grande maioria, né? A grande maioria? Grande maioria, 90%, né? Vai hidratar, repouso. Vai ser autolimitado e vai se resolver ali em 7 a 10 dias. A maioria desses pacientes. Criança, alguma particularidade? Não. Mesma coisa de sintomas com relação... Não, com relação a chikungunya e uma mãe que está assistindo aí, geralmente os sintomas são bem parecidos e... Dor articular, bem importante na criança, que limita brincar, limita movimento.
E ficar atento também aos mesmos sinais de gravidade, porque a criança também pode evoluir com caso grave. É indicado fazer hemograma de todo paciente que tem uma suspeita de chikungunya? Dengue, sim, né? Sim. Mas chikungunya é indicado fazer? Também pode cursar com alterações no hemograma, né? Leucopenia, linfopenia, plaquetopenia. É menos comum que a dengue, mas também pode acontecer. Então, eu recomendo, na verdade, assim, para todos os pacientes, lá pelo 3º dia de sintoma, pelo menos, fazer uma função renal, função hepática, hemograma, PCR, coagulograma, para ter uma ideia. E principalmente os pacientes de risco, né? Nesse caso, estou falando dos pacientes de risco. E esses pacientes de risco serem monitorados reavaliados a cada 72 horas ou antes se piora. Porque esses pacientes que têm uma maior predisposição para evoluir para a doença mais grave, a gente tem que fazer o controle clínico e laboratorial. Porque às vezes o laboratorial vai dar um sinal de alerta para a gente antes que a clínica dê. Então, nesses pacientes principalmente esses pacientes imunossuprimidos, é bom a gente ter esse controle, essa reavaliação e acompanhar mais de perto. A chikungunya também é de notificação compulsória? Ou seja, eu fiz um diagnóstico, eu tenho que falar a região, até para as políticas de saúde pública, até para dados epidemiológicos, para a gente conseguir fazer mesmo as políticas, né, para pegar recurso, então é de notificação compulsória. Porque às vezes a população ela não entende isso, né? Mas por quê? Porque assim, na verdade as políticas públicas, política pública é o dinheiro do Estado, o dinheiro do federal, municipal, que ele determina para cada tipo de região ou doença. Então, digamos que lá no Pedra 90 tenha mais casos de dengue. Então, o gestor ele vai entender que lá naquela região ele vai ter que ter mais recursos, mais pessoas para cuidar daquilo, né? Então, é importante que as pessoas saibam disso, né? Que se tiver a doença, tem que fazer essa notificação para entender que aquela região está tendo um surto de determinada doença. Sim, é importantíssimo. E que precisa de mais cuidado, né? Que a gente... Investigar o que está acontecendo, que aquela região em específico está tendo mais casos do que o restante da cidade. Então, a gente chega na causa raiz para tentar resolver esse problema. Acho que tem muitos fatores aí que dificultam, viu? O que? Paulo? Mesmo a política pública, a medicina tá difícil, né? Acho que tem muito médico que não consegue, é muita gente, eu não sei. De notificar, né? De notificar, assim... acredito que em pronto atendimento seja mais complicado. Eu acho que é mais complicado. Pois é. Eu acho que isso não seja tão real, assim. Não, é subnotificado, né? Eu acho que não seja tão real. Mesmo eu não trabalho atualmente numa UPA, assim, mas você imagina, na policlínica, quantas pessoas não vá lá procurar e quanto ele tenha que notificar, eu não tenho a mínima ideia. E a gente falando aqui que tem que ir para fazer, eu imagino, o médico que trabalha lá, ele vai crucificar a gente. Mas eu acho que não é que você tenha e tem que ir lá para fazer o exame, mas eu acho que pelo menos você sendo idoso, tem alguma comorbidade. Principalmente pacientes com comorbidade. O que é comorbidade? Diabético descompensado, infartado, tem alguma doença importante, tipo câncer, né? O ideal é uma coisa, mas na realidade é outra, né? O colega tá lá, tem que atender 100 pacientes em 12 horas. O paciente jovem que não tem comorbidade, ele tem que procurar só se tiver um sinal de alarme mesmo, algum sintoma que foge ao que era esperado. A dor não tá melhorando, a febre não tá baixando, tá muito alta. Mas esses pacientes mais graves, a gente tem que ter esse controle clínico laboratorial. Tá vomitando demais aí, ok, vai lá hidratar. E a notificação, ela é importante, eu não sabia disso. O Estado, aqui o Estado do Mato Grosso, né, o governo do Estado do Mato Grosso, quando você tem um diagnóstico de dengue, ele identifica qual é o tipo de dengue que está tendo, se é de tipo 1, tipo 2, tipo 3, né? Então, assim, hoje existe um setor dentro daqui do Estado do Mato Grosso que você subclassifica a dengue, né? Não é só eu fiz um diagnóstico de dengue e depois esse diagnóstico ele vai ser subdividido. Não, essa foi tipo 1, foi tipo 2, como a gente falou, aqui a gente está tendo surto de tipo 3, né? E é subnotificado, porque muitas vezes é isso mesmo, né? A gente falou, ideal é que notifique. Mas eu chego lá, tem 100 pessoas com febre para eu atender. A maioria são casos leves. Você vai passar uma dipirona, vai passar um Tilenol, vai para casa, volta, se não melhorar em 3, 4 dias, você volta. E muitas vezes não volta. E acaba sendo subnotificado mesmo. A gente outra coisa, não falamos sobre os pacientes transplantados, né? Paciente transplantado renal, transplantado de medula óssea.
cai nos imunossuprimidos, né? Nada de especial nesse sentido, né? Isso, não. O cuidado é o mesmo do imunossuprimido, né? É um paciente que ele pode ter mais sintomas, ele pode ter mais alteração laboratorial, ele tem mais chance de evoluir para casos graves. Então, é um paciente que a gente tem que acompanhar de uma forma diferenciada. Não, ótimo. A gente está uma conversa boa, mas realmente o tempo passando e estamos chegando aí para o nosso final, né? Voou aqui. E foi muito bom, assim, esse episódio é extremamente atual. Nós estamos aí num surto em março e com um número alarmante aí de casos novos e de sintomas que antes não eram... Quer dizer, eram, mas a gente não via nesse número, né? Ou seja, a gente não tinha esse número tão grande. Então, eu gostaria agora de passar para as considerações finais, aí cada uma de vocês, informando o que vocês acham importante nesse momento aí, passar para quem está nos assistindo, fazendo um resumo aí das principais recomendações. Bom, acho que o principal é não se automedicar na fase aguda, apenas dipirona, paracetamol, evitar o uso dos anti-inflamatórios, todos eles, evitar o uso de corticoide, que acaba sendo de mais fácil acesso, né, para a gente adquirir na farmácia, e usar apenas analgesia, apenas medicação para dor. Por quê? Porque se usar alguma medicação que não é indicada, isso pode levar a um quadro mais grave. Então, algo que era para ser ali autolimitado, se resolver, acaba se complicando. E se não tiver tendo uma melhora, estiver tendo um sinal de alarme, buscar atendimento médico. E se perceber que a doença não se resolveu ali em até 15 dias, buscar o atendimento médico especializado. Ótimo. Doutora Marcela. Enquanto isso, para não nos proteger, para não termos, né? Antes de tudo, a gente não quer ter. Então, nos proteger, passar protetor. Eu só falo protetor, gente. É repelente. Por favor, é repelente com itaridina de preferência. Né? Tem as nossas indicações que a gente falou aqui. Proteger nossas casas, opinar, falar do vizinho, cuidar das nossas janelas. Telas, né, nas janelas. Colocar telas e nos proteger acima de tudo e para que a gente não tenha. Se tiver, procurar atendimento especializado quando indicado, quando tivermos sinais de alarme e tomar só dipirona, paracetamol, fazer repouso e hidratarmos. Ótimo. Excelente. Doutor Luciano, suas considerações finais. André, a gente percebeu aqui, primeiro, prevenção. Marcela falou de prevenção, Maiane falou de tratamento. Eu acho isso muito importante, agradecer vocês duas de coração. A gente está muito feliz, eu e o André, de vocês fazerem parte da nossa equipe ali da Oncolog. É uma equipe cada vez maior e todo mundo pensando da mesma forma, sempre pensando no paciente. Quero pedir mais uma vez aí para o pessoal que está assistindo a gente aí para curtir, para compartilhar, para escrever também. Qualquer dúvida que você tiver, pode escrever aqui embaixo. A gente responde, tá? Às vezes pode demorar alguns dias, mas a gente responde sim. Então, eu faço questão que vocês, né, tiver alguma dúvida sobre esse assunto, façam isso. E realmente foi muito produtivo, tá vendo? Passa muito rápido. Eu aprendi muito com vocês e só tenho que agradecer. Eu também, Luciano, o podcast tem sido ótimo. A gente tem aprendido muito mais do que trazido informações aqui. Obrigado, Marcela, obrigado, Maiane. Foi realmente muito, muito bom, muito informativo. E logo faremos com outras informações, novos episódios. E para quem está nos assistindo, reforçar aí o Dr. Luciano, né, para curtir, compartilhar. E obrigado novamente.